Ação. O Heróis conta a história de um astro do rock que já está esgotado, está no auge da fama e precisa de um respiro. E num caminho para mais um compromisso, né, dos muitos que ele tem de trabalho, ele depara com uma formiga atravessando a faixa de pedestre. O personagem tem um lapso a partir desse encontro com a formiga, ele revisita as questões mais profundas, fazendo com que o espectador se torne um jornalista de uma coletiva de imprensa. E a partir disso, dessa ruptura na sua corrida, rotina, ele começa a repensar dos motivos que o levam a fazer o que ele faz. Se eu tenho alguma dependência, o que eu penso sobre mim? O que eu penso sobre mim? O que eu penso sobre mim? Porque todo mundo, independente de ser um artista ou um mito, vive essa opressão ou lida com essas questões em relação ao que faz da vida em algum momento da vida. Até que ele renasce dali para partir para um outro lugar, entre o presente, o passado e o futuro, já que a vida é um lapso. Heróis é inspirado fortemente na vida e na obra de artistas como David Bowie, Lou Reed, Bob Dylan, entre muitos outros astros do rock dos anos 60 e 70 americano e inglês. A trilha traz canções muito conhecidas do grande público, de Elton John, David Bowie, Bob Dylan, entre outros, além de composições inéditas, originais criadas pelo barulhista. Todas as letras dessas canções, que também dão título a algumas cenas do espetáculo, elas também ajudam a contar essa história e entender o contexto e o momento em que esse personagem está passando. O momento de vida desses artistas que eram tão anárquicos e que viviam uma revolução no mundo muito forte de comportamentos, de posturas, de pensamentos, acabaram sendo tragados por essa máquina do mainstream, né? Acabaram se tornando produtos que eles tanto evitavam. Não é um espetáculo que se propõe a fazer uma trajetória desses artistas, mas ele pega questões e momentos muito similares desses artistas para contar e para compor um personagem único, ficcional, e que traz muito da minha visão sobre a minha relação com o fazer artístico, com criar, independente do lugar ou da forma como você cria. O espetáculo foi escrito em 2014, iniciando uma pesquisa que dá origem à trilogia solo, que são 3 espetáculos, 3 monólogos, e que cada um deles tem uma relação muito próxima com alguma outra linguagem. No caso do Heróis, eu pesquisei a questão da música, depois que eu visitei uma exposição no MIS, Museu da Imagem de Som aqui em São Paulo, sobre a trajetória do David Bowie, na época ele ainda estava vivo, e resultou numa primeira versão para o palco, em 2015, interpretados pela Samira Ávila. Ele está prestes a parar, mas não sabe que a palavra para o que sente é essa: parar. Vale ressaltar que o Heróis foi o start. Na época, o espetáculo chamava Heróis, uma pausa para David, e ele foi o start desse coletivo com artistas de Belo Horizonte, de São Paulo e também de outras partes do Brasil, para compor obras com uma dramaturgia original, com questões muito ligadas à identidade, com as questões que nos afligem hoje em dia, sem abrir mão da ironia, do bom humor e da relação com outras áreas afins, como a moda, como a literatura, as artes plásticas, o cinema, a dança. Todos eles estão presentes de alguma maneira, não só na dramaturgia, no texto, mas na encenação e na troca entre esses artistas. É muito impressionante como que a colaboração e a maneira como a sua companhia trabalha se reflete nessa cena, né? É lindo ver como que cada artista que vem com a sua expertise, com a sua função dentro desse projeto, empresta o seu olhar e cria ali algo que também torna a obra ainda mais autoficcional, mesclando referências biográficas não só as minhas, como autor e diretor e idealizador do projeto, e agora também intérprete dessa obra, como também reflete as questões de cada um em sua devida área. Deus talvez seja só isso, esse lapso, esse vácuo de vida, Criar o Heróis e adaptar ele para esse formato online, né, virtual e digital, foi um processo quase que natural, porque o roteiro ele já traz uma influência muito forte dessa linguagem. Como esse olhar originário é de uma pessoa que vive, que está dentro da cena, pensar a direção e toda a concepção a partir disso
em que o foco está no intérprete, na palavra que ele tem, nessa história que ele tem para contar, foi um processo muito natural. E eu acho que ganhou muito com essa possibilidade de ter essa lente tão próxima, né, do ator e do intérprete e usar todos os recursos que essa equipe traz. Será que você já sentiu isso antes? Como lapsos de tempo? Esquecimentos momentâneos de obrigações urgentes? Está dentro, interrompendo de fora. Também, imagina se ao menos uma vez tudo lá dentro viesse à tona.